Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. O Rio está diante de uma decisão que vai moldar o transporte por décadas, diz consultor da ANTP sobre o Fórum de Transição Energética do DETRO-RJ. Nova licitação do Sistema Intermunicipal rompe com a lógica da outorga financeira e transforma o valor em investimentos obrigatórios em ônibus elétricos, veículos a gás e infraestrutura. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O transporte intermunicipal do estado do Rio de Janeiro atravessa um momento de inflexão histórica, às vésperas de uma nova licitação para a operação do sistema. O governo fluminense decidiu romper com o modelo tradicional de cobrança de outorga financeira e substituir essa lógica por um eixo considerado estratégico: a transição energética da frota. Em vez de exigir pagamento direto das concessionárias vencedoras, o Estado optou por converter o valor estimado da outorga em investimentos compulsórios em ônibus elétricos, veículos movidos a gás natural e biometano, além de toda a infraestrutura necessária para a sua operação. Estão incluídos nesse pacote garagens adaptadas, sistemas de recarga elétrica, abastecimento de gás e planejamento logístico compatível com os novos modelos energéticos. É nesse contexto que acontece o Fórum de Transição Energética promovido pelo DETRO-RJ nos dias 3 e 4 de fevereiro, reunindo gestores públicos, operadores, especialistas e representantes da indústria para discutir os impactos técnicos, regulatórios e econômicos desse novo desenho contratual e operacional. Para contribuir com esse debate, o Diário do Transporte conversou com o engenheiro Olímpio Álvares, membro do Confrota, comitê responsável pelo acompanhamento da substituição da frota de ônibus da cidade de São Paulo, onde atua representando a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. A ANTP é uma das apoiadoras institucionais do Fórum, ao lado de entidades como a Abiogás, a Associação Brasileira do Biogás, o ITDP, Instituto de Transporte e Desenvolvimento, o CEMOV, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, entidade que representa os sindicatos e as empresas de ônibus em todo o estado, e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. Leia a entrevista a seguir. Diário do Transporte. Qual a relevância do Fórum de Transição Energética neste momento do transporte intermunicipal
do Rio de Janeiro. O fórum é extremamente oportuno. O Estado está diante de decisões estruturais que vão moldar o transporte intermunicipal por muitos anos. Não se trata apenas de substituir o diesel, mas de garantir que a escolha tecnológica atenda ao interesse econômico público, reduza impactos ambientais e climáticos e, ao mesmo tempo, melhore o conforto e a qualidade do serviço prestado aos passageiros. O mérito do DETRO é abrir um debate técnico antes da consolidação dessas escolhas. Diário do Transporte. Quais são hoje as alternativas mais concretas no horizonte dos operadores? No curto prazo, há duas alternativas claramente colocadas. A primeira são os ônibus elétricos a bateria, que já estão disponíveis no mercado brasileiro, mas precisam ser avaliados de acordo com as características operacionais do sistema fluminense, que envolve longas distâncias, elevada quilometragem diária e diferentes condições topográficas. A segunda alternativa são os ônibus equipados com motores do ciclo Otto, movidos a gás natural e, eventualmente, a biometano, desde que esse combustível esteja disponível localmente por meio de injeção na rede de distribuição de gás e em condições econômicas competitivas. Diário do Transporte. No caso do biometano, quais são os desafios regulatórios mais relevantes? O ponto central é a certificação de origem, para que se possa afirmar que a operação é efetivamente renovável. É indispensável que o processo de certificação do metano de origem em biomassa seja normatizado, transparente e auditável. Sem isso, corre-se o risco de rotular como sustentável algo que na prática não é. Esse é um tema regulatório sensível e certamente estará no centro das discussões do fórum. Diário do Transporte. A eletrificação da frota exige mudanças estruturais nas garagens? Sem dúvida, o ônibus elétrico não pode ser analisado apenas como um veículo diferente. Ele exige uma infraestrutura completamente nova nas garagens, subestações, redes de carregadores, definição de layout interno, além de sistemas complementares de armazenamento de energia, como os sistemas BESS, que utilizam baterias estacionárias para gestão de carga. Tudo isso precisa estar integrado a um sistema de gerenciamento inteligente do carregamento, o que aumenta a complexidade técnica do projeto. Diário do Transporte. A troca futura das baterias também entra nessa equação? Entra de forma muito relevante. As baterias têm uma vida útil estimada, em princípio, entre 7 e 8 anos. A substituição futura envolve questões ambientais, financeiras e logística. Descarte adequado, reciclagem, reaproveitamento em aplicações estacionárias e impacto no custo total do sistema. Existem várias possibilidades tecnológicas e contratuais, mas é fundamental que essas questões
sejam consideradas desde já. Diário do Transporte. Há espaço no médio prazo para tecnologias baseadas em motores diesel mais modernos? Essa possibilidade não deve ser descartada a priori. Para os próximos anos, pode haver espaço para veículos com motores diesel Euro 6, desde que o Brasil disponha em condições competitivas de biocombustíveis líquidos avançados, como biodiesel de qualidade superior ou o chamado diesel verde ou HVO. O Brasil é reconhecido internacionalmente como a meca dos biocombustíveis e o transporte coletivo pode se beneficiar dessa vocação desde que haja oferta, regulação e preço adequados. Diário do Transporte. Qual deve ser o critério central para a tomada de decisão pelo poder público? A decisão precisa ser técnica, transparente e orientada pelo interesse público. Não existe uma solução única ou universal. O fundamental é compreender os impactos de cada alternativa no custo do sistema, na confiabilidade da operação, no meio ambiente e na qualidade percebida pelo passageiro. O Fórum do Detro cumpre exatamente esse papel: criar um ambiente qualificado de debate antes das escolhas definitivas. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma entrevista, no caso entre o portal Diário do Transporte e o senhor Olímpio Álvares, que é consultor da ANTP. Ele que é membro do Confrota e, claro, representa a ANTP neste fórum de transição energética que vai acontecer entre os dias 3 e 4 de fevereiro, que é promovido pelo próprio Detro do Rio de Janeiro. Eu vou estar destacando aqui com vocês alguns trechos desta entrevista que teve entre o senhor Olímpio e o portal Diário do Transporte. Começando pela primeira pergunta, que diz o seguinte: qual a relevância do Fórum de Transição Energética neste momento do transporte intermunicipal do Rio de Janeiro? E ele diz o seguinte, ele responde, aliás: o fórum é extremamente oportuno. O Estado está diante de decisões estruturais que vão moldar o transporte intermunicipal por muitos anos. Não se trata apenas de substituir o diesel, mas de garantir que a escolha tecnológica atenda ao interesse econômico público, reduza impactos ambientais e climáticos e, ao mesmo tempo, melhore o conforto e a qualidade do serviço prestado aos passageiros. O mérito do Detro é abrir um debate técnico antes da consolidação dessas escolhas. E a segunda pergunta que eu vou estar citando com vocês aqui: quais são hoje as alternativas mais concretas no horizonte dos operadores? E ele responde: no curto prazo, há duas alternativas claramente colocadas. A primeira são os ônibus elétricos a bateria, que já estão disponíveis no mercado brasileiro, mas
precisam ser avaliados de acordo com as características operacionais do sistema fluminense, que envolve longas distâncias, elevada quilometragem diária e diferentes condições topográficas. A segunda alternativa são os ônibus equipados com motores do ciclo Otto, movidos a gás natural e, eventualmente, a biometano, desde que esse combustível esteja disponível localmente por meio de injeção na rede de distribuição de gás e em condições econômicas competitivas. Pois bem, eu aplaudo muito essa questão e realmente tem que ser resolvido esta parte, mas eu afirmo aqui, na minha humilde opinião, essa opção ela pode ser colocada em prática, pode estar presente, só que poderia ser também juntamente com o diesel. Mas aquilo, nós temos o diesel S500 e temos o diesel S10. Mas eu creio que daqui para frente os dois modais, no caso, o diesel e essa questão elétrica movido a gás, vai existir aí um consenso, no caso, né? Para ter ainda o transporte intermunicipal por esses dois modais, que eu creio que vai ser a gás elétrico e também o combustível. Isso é na minha humilde opinião. Eu creio que vai ter um consenso nessa parte. E vamos ver a cena dos próximos capítulos. Pois é aquilo que eu falei. Eu creio que vai ter sim um consenso nessa questão do diesel, no caso, né, que já tem o diesel S10, que vai permanecer. Eu creio que vai permanecer porque o S500 não é diesel ecológico, é um diesel poluente, o S500, e creio que vai ser esse diesel mesmo. E também a questão do ônibus elétrico, acho que descarta, vai ficar movido a gás biometano e o diesel S10. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.